olha no seu lugar, já está feito, presta atenção aqui. Alan. Alan. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o livro da Bíblia, mais precisamente o livro do profeta Jeremias. Já ouviram falar desse livro da Bíblia? Esse profeta bíblico? Uns conhecem, outros não. Considerado um dos maiores profetas bíblicos do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Depois de Isaías, ele seria o segundo maior. Então, o livro do profeta Jeremias vai do capítulo 1 ao 52, e é um livro que retrata toda a história de vida deste profeta. Uma história de vida que teria sido moldada, escolhida, preparada por Deus. O próprio Deus disse para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes mesmo da mãe dele engravidar dele, Deus já tinha escolhido para que assim ele pudesse desenvolver a sua atividade profética. Então, esse trecho bíblico quer dizer que Deus nos escolhe antes mesmo da gente nascer. Antes do papai e a mamãe não vai engravidar. Então, por isso, desde o momento da concepção, segundo judeus, cristãos, muçulmanos, nós já estaríamos ali existindo enquanto vida humana, e uma vida querida por Deus. Por isso, cristãos, judeus, muçulmanos são contra o aborto. Mas no momento que entra em contato o espermatozoide com o óvulo, a fecundação ali para ele já é vida humana. E Deus já tinha programado essa vida antes mesmo dessa vida nascer. Então, de alguma maneira, o livro do profeta Jeremias está falando da doutrina da predestinação. Ou seja, antes mesmo da gente nascer, Deus já tem um plano, um programa para a nossa vida. Nós já estamos predestinados. Não adianta resistir ou tentar mudar. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nessa perspectiva aqui, praticamente não existe liberdade, porque tudo já está predestinado e pré-programado por Deus. Então, se está predestinado e pré-programado por Deus, Deus predestina também aqueles que serão abortados. São alguns problemas lógicos, algumas contradições da Escritura Sagrada e das crenças judaica, cristã e islâmica. Como conciliar a liberdade com a onisciência divina? Se Deus é onisciente, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. De alguma forma já está tudo pré-programado. O livro do profeta Jeremias teria sido escrito por volta de 626 e 570 a.C. em Jerusalém. Jeremias teria sido escolhido por Deus para ser um profeta. O que é um profeta? O profeta é alguém que denuncia as coisas que estão erradas, o mal, a corrupção, e anuncia um mundo melhor. Jeremias foi marcado por ser um profeta que denunciava a corrupção do povo e anunciava a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Ele foi escolhido por Deus para ser um profeta para as nações. Ele teria nascido em Anatote, uma vila que ficava a alguns quilômetros ao norte de Jerusalém, a cidade sagrada onde ficava o templo.
onde seu pai Ilquias era um sacerdote. E teve um rival, um outro profeta, e no mesmo tempo que ele metiu o pau nele, né? Um falso profeta que pregou contra Jeremias. Enquanto Jeremias anunciava ou denunciava a corrupção do povo, a maldade do povo e a destruição do templo, Ananias anunciava um melhor, um período mais próspero para o povo de Deus. No fim das contas, foram as profecias de Jeremias que se confirmou. Inclusive, Jeremias teria profetizado a própria morte ou a morte do próprio Ananias, o Hananias. Então, a aflição de Jeremias é captada com intensidade dramática no choro do profeta Jeremias nas ruínas de Jerusalém. Inclusive, ele é chamado de profeta chorão, profeta reclamão. Então, todo mundo que é reclamão e chorão, muitas vezes, antigamente ganhava esse apelido. Se a pessoa era chorona demais, ou reclamando demais, o povo chamava de Jeremias. Por quê? Todo profeta é Jeremias. O profeta estava todo momento reclamando. Deus mandava ele fazer as coisas e ele reclamava. E chorava e reclamava. Ele é chamado palavra de Deus, ele não queria de jeito nenhum, tenta resistir. Ele recebe uma missão perigosa, que é a missão de anunciar, ou denunciar a corrupção do povo e anunciar a destruição do templo. E por conta disso ele começa a ser perseguido, o povo começa a ficar puto com ele, porque tinha outros profetas falando coisas melhores. O povo preferia acreditar naqueles que falavam de muito melhor, não naqueles que falavam de coisas ruins que estavam por vir. O povo não queria acreditar que coisas ruins estavam por vir. Clame a mim e eu responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então Deus, de alguma forma, Javé, Jeová, revelava para os profetas, especialmente para Jeremias, coisas grandiosas, insondáveis, que ainda não conhecia que haveriam de acontecer posteriormente, como a destruição de Jerusalém e o exílio do povo no cativeiro da Babilônia. Então ele enfrentou falsos profetas, especialmente Ananias. Ele pregou a destruição, ele previu a destruição de Jerusalém. E previu também uma nova aliança depois do exílio. Deus novamente faria uma aliança com o povo. Então, o Antigo Testamento é uma história de alianças. O povo se corrompendo e traindo Deus, cultuando outros deuses. Principalmente nessa época que o povo estava se corrompendo, cultuando o Deus Baal, era o Deus babilônico. E o povo Deus vai rompendo e refazendo a aliança com o povo. Até que para os cristãos vem a eterna e definitiva aliança, que seria a aliança de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então a gente vê no livro do profeta Isaías funcionários irados do rei Zedequias. Zedequias foi um dos reis contemporâneos de Jeremias. Ficaram putos com Jeremias por causa de suas profecias. Eles põem Jeremias numa cisterna para usar profetizar a tomada e a destruição de Jerusalém, a cidade sagrada. Então há muitas semelhanças entre Jeremias e Moisés. Como Moisés e Jeremias, de início ele rejeita o chamado de Deus a profetizar, ele não quer aceitar. Cada um com uma desculpa diferente. Moisés disse que nunca teve facilidade para falar. Segundo a tradição, Moisés era gago, também tinha dificuldade para falar. Dizia que não conseguia falar bem. E aí Deus acaba levantando alguém para ser a boca de Moisés, que é o Arão. Já Jeremias dizia que não sabia falar, porque ele era muito jovem. Essa é a desculpa de Jeremias. Um queria ser profeta porque era gago, o outro queria ser profeta porque era jovem demais. Então o povo acreditando jovem. Mas Deus tranquilizou Moisés, dizendo que Moisés, estarei com você, ensinando-me o que dizer. Principalmente levantou Arão para poder ser a boca do profeta Moisés. E Deus tranquilizou Jeremias: prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não tem desculpa, mesmo você sendo moleque, jovem, é você que eu escolhi, e é você que vai ter que ir lá anunciar a destruição de Jerusalém. E mandar esse povo aí se emendar, se converter e mudar de vida. Então, apesar da relutância inicial, nenhum dos profetas conseguiu resistir aos propósitos de Deus. Mesmo tentando resistir, Moisés e Jeremias
dois acabam aceitando. Jeremias reclamando, chorando e passando por um monte de perrengue. E essa é a cena daquele que Deus, pelo menos, é o que prega o livro de Jeremias. Quando você é chamado para as hostes divinas, ou para o redil do pastor que é Deus, você vai enfrentar muitas dificuldades, muito sofrimento. Mas tudo já está de alguma forma predestinado, programado. Deus estará do seu lado e te acompanhará para que a vontade de Deus, no fim de tudo, seja cumprida. Então, aqui é um conflito com a liberdade, por conta da questão da predestinação. Há algo aqui que depois vai ser usado por judeus, cristãos e muçulmanos para serem contra o aborto. Porque Deus, de alguma forma, já programou a nossa vida antes mesmo dela se formar no ventre materno. Ou seja, já estamos programados. Cada vida é querida e programada por Deus. O problema é a contradição. Essa mesma vida que foi programada por Deus, ela é ceifada. Se há uma predestinação, estava programado naquela vida ser ceifada. Se aquele indivíduo não nasceu, ele sequer teve condições de fazer escolhas. Então tem alguns que mesmo tendo a alma ali, segundo a crença, já vão para o céu. Porque não teve a oportunidade de fazer escolhas erradas e pecar e ir para o inferno. Enquanto outros, na programação de sua vida, estão escolhas equivocadas que levaram para o inferno. Então, de alguma maneira, há uma programação, há uma predestinação para a gente ir para o céu ou para o inferno. São problemas lógicos religiosos. E a religião, as religiões tentam lidar, tentam explicar, mas não conseguem de forma satisfatória. E por isso, cristãos, por exemplo, os católicos, dizem que isso é um mistério da fé. O mistério da onisciência divina e da liberdade humana. Como explicar essa aparente contradição? Não é possível para limitar a razão humana. É um mistério que está além da nossa capacidade de compreender. Então, é isso aí por hoje. Compreenderam o livro do profeta Jeremias? Alguma dúvida aí? Tudo está de boa, acompanhado? Então por hoje é isso.